Então, bom dia a todos os estudantes dos segundos anos do Estudo Carmela Dutra, né? Retornando às nossas aulas, espero que vocês tenham tido um ótimo recesso, descanso aí. Agora, modo estudo, para término do segundo ano do ensino médio, né? Para vocês conquistarem aí a aprovação para irem para o terceiro ano do ensino médio, o famoso terceirão. Ok? Mas para isso, vocês ainda precisam de 2 bimestres para finalizar o segundo ano do ensino médio. Então, força total, desejo para vocês força, estudo, né, resistência para administrar esse estudo remoto, né, que não é fácil, mas é o que nós temos no momento. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Mas ano que vem, se Deus quiser, não sei se serei professor de vocês de terceiro ano, né? Isso aí não depende de mim. Mas espero que ano que vem sejam todos na escola. Isso, claro que a presença, o computador não substitui a presença, que é muito mais importante. Então vamos lá, pessoal, vamos começar continuando o estudo dos reinos, né? Agora a gente vai estudar os 2 reinos mais importantes, né? Vamos começar pelo reino plantário, o reino vegetal, mas eu prefiro falar reino plantário, que é o termo mais utilizado, né? Mas também, claro que o reino vegetal ainda é utilizado, que é um termo mais antigo, mas é utilizado ainda. Então, vamos lá. Só as características gerais das plantas, né? Eucariontes, e eu vou fazendo um feedback com vocês aqui, porque tem termos que vocês já precisam saber, tá? Mas eucariontes, pessoal, o que quer dizer eucarionte? A gente faz também aquela comparação de células eucariontes e células procariontes, perfeito? Isso quer dizer o quê? Eucariontes são células mais complexas, são células mais completas, com mais organelas citoplasmáticas com suas funções específicas. Essa parte de célula vocês viram lá no primeiro ano, tranquilo? E eu vou estar fazendo um feedback com vocês de conteúdos do primeiro ano aqui, porque tem muita relação essa primeira parte aqui de plantas, porque a gente vai entender um pouco mais sobre a célula vegetal. E vocês viram lá uma partezinha de célula vegetal, lá no estudo da citologia, lá no primeiro ano. Tranquilo? Então, a diferença é essa. Procariontes, por exemplo, as bactérias, que vocês já viram nesse ano, né, são células procariontes, mais simples. Não tem aquelas grandes organelas, né, citoplasmáticas. Já as plantas são eucariontes e têm essas organelas. Perfeito? Mitocôndria, retículo endoplasmático. E a gente vai ver outras específicas das plantas também, tá? Além disso, são pluricelulares. Então, vocês não conseguem identificar, vocês não conseguem observar organismos unicelulares aqui, tá? Só pluricelular, ou também um termo conhecido como multicelular, quer dizer, diversas células. Tranquilo? Autotróficos. O que quer dizer autotrófico, pessoal? Esse termo tá fácil. Temos 2 definições para isso, autotrófico e heterotrófico. O que quer dizer autotrófico? Que produz o próprio alimento, né? Perfeito, parabéns para quem respondeu aí. Claro, evidente que autotrófico quer dizer organismos que conseguem sintetizar, produzir seu próprio alimento, através, evidente, de processos químicos. Um dos processos mais conhecidos é a fotossíntese. Ok? Mas tem outros, como a quimiossíntese também. Perfeito? Então, claro que as plantas, elas produzem seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Então, eles são organismos fotossintetizantes. Só além disso, né, eles têm presença de seiva, que é a seiva bruta e a seiva elaborada, que a gente vai conversar sobre isso. E claro que essa questão da seiva, né, que a planta produz e transporta, tem relação direta com os vasos condutores, xilema e floema, mas a gente vai conversar tranquilamente sobre isso. Ok? Além disso, elas têm a presença de parede celular, pessoal, que é composta de celulose. Uma coisa que vocês não veem, por exemplo, no reino animal. O reino animal não tem parede celular. As plantas, sim. Como os fungos também, que vocês já viram, tem parede celular também. Ok? Além disso, elas têm os cloroplastos. Eu acho que está errado, né? Aqui está escrito cloroplasto. É cloroplastos. Acho que eu errei aqui na digitação, o material que eu salvei estava errado aqui. Cloroplastos, tá? Que são estruturas
são uma organela citoplasmática responsável pela fotossíntese, né? E os estômatos, que a gente vai conversar também dos estômatos, que são responsáveis pelas trocas gasosas e ficam nas folhas. Além disso, pessoal, eles têm um amido, já vai sair uma perguntinha, eu acho que vocês não vão acertar, mas vá que acerte, né? E tem o pai Google aí para vocês também, né? O amido como substância de reserva. Ele colocou carboidrato de reserva porque ele é um carboidrato, mas é a substância de reserva das plantas. Não esqueçam disso. Isso cai no vestibular, tá? Qual é a substância de reserva das plantas? O amido. Qual é a substância? Agora vem a pergunta. Qual é a substância de reserva dos animais? Estou antecipando, né? Mas vai que acertem. É o glicogênio? Perfeito. Quem foi que acertou? Eduardo. Parabéns, Eduardo. É isso aí. Aquele negócio não é o glicogênio, professor? Só faz pergunta fácil achando que a pergunta é difícil? É isso aí, tá certo. Vamos lá. E as plantas, elas são terrestres. Ok? Na sua grande maioria, é evidente. E tem tamanhos variados, pequenininhas, rasteiras, até as mais completas de 40, 50 metros, né? Vamos lá. Pessoal, até aí tá tranquilo? São as características gerais, né? Mas são muito importantes essas características gerais. Porque a gente não consegue passar para frente se vocês não entenderem essa primeira parte aqui. Ok? Sim ou não? Tudo certo? Tranquilo. Beleza. Tá. Ele tá com sei lá o quê. Vamos lá. Chamada remela, né? Pessoal, agora falando um pouco da célula vegetal. Né? Um pouco das estruturas da célula vegetal. E eu preciso também relembrar algumas coisas lá de histologia do primeiro ano de vocês. Pela grande maioria de vocês foram meus alunos, né? Imagino que... Isso, acho que a grande maioria foi meus alunos. Talvez o pessoal do C, que é de outras turmas, né? Vamos lá. Pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho das estruturas, né? Ele está colocando aqui a clorofila enquanto dentro dos plásticos, também chamado de cloroplasto. Mas vamos começar aqui pelas estruturas da célula vegetal. Aí, claro que, por ser uma célula carionte, né? Ela vai ter um núcleo individualizado, né? Revestido por uma carioteca, etc., né? Evidentemente, a carioteca está aqui revestida no núcleo. Aí tem aqui a estrutura chamada também de nucleolo, né? Que é a estrutura mais central do núcleo, mais interna do núcleo, né? Onde está o material genético. Aí, aqui, já colado no núcleo, temos o retículo endoplasmático rugoso. Perfeito? Vocês estudaram isso lá no primeiro ano, essas estruturas. Ok? Aí já pergunto para vocês, pessoal, qual que é a função principal do retículo endoplasmático rugoso? Vocês lembram? Dou uma pipoca para vocês. Síntese de proteína. Perfeito. Não, é? Quem foi que acertou? Eduardo. Eduardo está demais hoje, né? Já acertou duas. Parabéns, Eduardo. Então é isso, pessoal. O retículo endoplasmático rugoso tem a principal função de síntese de proteínas. E por que elas produzem proteínas, pessoal? Ficou mais difícil agora? Por causa dos ribossomos lá que estão grudados nela. Tá demais. É isso mesmo. Devido aos ribossomos, eles têm aderidos na sua estrutura, né? Vários pontinhos pretos, são esses pontinhos pretos aqui, ok? Que eles são responsáveis diretamente pela síntese de proteínas, ok? Mas claro que o retículo endoplasmático também tem uma função de transporte dos resíduos, né? Trabalha muito com o complexo de Golgi, né? Ok? Aí depois vimos aqui o retículo endoplasmático liso. Liso por quê? Porque ele não tem aderido na sua estrutura externa, né? Nas suas paredes, os ribossomos. E eles produzem lipídios. Lembrem, retículo endoplasmático rugoso, responsável pela produção, armazenamento, transporte de proteínas, ok? Porque tem aderido nas suas paredes os ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, ele vai produzir lipídios. Tranquilo? Depois vimos aqui o aparato de Golgi, mas também conhecido como complexo de Golgi, né? O aparelho de Golgi também. Esse aparato é meio espanhol, eu acho, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Cadê minha seta? Deixa eu pegar aqui o... Opa! Até aqui a canetinha. Vamos aqui para a caneta, né? Aí eu faço um rabisco, talvez doido aqui para vocês, e vocês se confundam mais com isso aí, né?
Então, está aqui o aparelho de Golgi, né? Ele é responsável pela secreção celular, tem essas bolsas aqui, achatadas, né, que formam o complexo de Golgi, tranquilo? Eles saem essas vesículas aqui, que vão, por exemplo, pegar o material que ele vai secretar e vai mandar para fora da célula, né? Só que vou trabalhar com a membrana plasmática também. Aí temos esses microcorpos aqui que ficam em partes do citoplasma aqui da planta, e depois temos os vacúolos. Eu vou falar assim, no próximo slide só de vacúolos, para vocês entenderem a função desses vacúolos aqui. Mas já é uma estrutura, pessoal, que vocês não vão ver lá em célula animal. Né? É uma estrutura específica das plantas, tá? Esse vacúolo aqui. Tranquilo, essa membraninha aqui. E a mitocôndria. Também tem mitocôndria, evidentemente, porque as plantas... Tá, vamos lá. Qual é a função da mitocôndria? Não sei, esqueci. Eduardo não fez o acertar 3. Ou acertou 3 já, não sei. Vamos lá. Sol, qual é a função da mitocôndria? Tá fácil, hein? Conteúdo do primeiro ano. Não lembro. Respiração celular, é isso? Perfeito, fez o hat-trick. Parabéns, Eduardo. Isso aí, pessoal. Respiração celular. Ok? E nesse processo de respiração celular, eles produzem também energia. Ok? Uma forma de moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Tranquilo? Mas lembrem disso, respiração celular, função do mitocôndrio principal, e também obtenção de energia para a célula, né? Aí, pessoal, temos o citossol, né? Que é a parte, né, interna da célula vegetal, onde ficam as estruturas celulares, né? E temos o famoso cloroplasto, que também, como o vacúolo é uma estrutura específica das células vegetais, tranquilo? E o cloroplasto tem, evidentemente, uma função de realizar fotossíntese, tranquilo? Não se confundam, por exemplo, com, quem realiza a fotossíntese é a clorofila ou o cloroplasto? É o cloroplasto. A clorofila é o pigmento das folhas verdes. E claro que tem relação direta com o cloroplasto, porque fica ali, né? Os cloroplastos, eles são cheios de clorofila. E aqui, pessoal, tem uma estrutura mostrando aqui, tem uma imagem mostrando aqui as estruturas do cloroplasto, né? Aqui tem a membrana interna, eles têm duas membranas, tá? Os cloroplastos, eles têm duas membranas. Uma membrana mais externa, né? E uma membrana mais interna. E aqui tem as estruturas internas do cloroplasto. Aqui mostra o estroma, que é um líquido, tá? Acho que no próximo slide eu falo melhor sobre ele, né? É um líquidozinho que fica aqui dentro do cloroplasto. Tem os tilacoides, são esses disquinhos aqui, e a grana, não é dinheiro, a grana, que é o conjunto desses tilacoides aqui. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos vacúolos. Pessoal, conversando um pouco dos vacúolos. Como eu disse para vocês, quem quer ler essa primeira parte aí, por favor? Vocês participarem também um pouco. Vamos lá, força. Eu, prof. Vai lá. É uma cavidade delimitada por uma membrana, tonoplasto, e contém um suco celular que é composto de substâncias ergástricas e em algumas células pode conter pigmentos como as flavonas e antocianinas. Isso. Pode continuar. Substâncias ergástricas são substâncias de reserva ou resíduos, produtos do metabolismo celular, amido, proteína, lipídios e taninos, que é a defesa. Ok, obrigado. Quem foi que leu? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco dos vacúolos, né? Então, como o Carlos já leu, né? É uma cavidade, essa bolsinha aqui, né? Essa membrana, ok? Que essa membrana vai ser conhecida como tonoplasto, não esqueçam disso. E ela vai conter, pessoal, o suco celular. Então, aqui dentro vai ter uma substância líquida, né? Evidentemente, que é chamada de suco celular. E esse suco celular, pessoal, ele é composto de substâncias que a gente vai chamar de substâncias ergástricas, né? Ok, pessoal? E
ele já leu aqui também, já relatou, quais são as substâncias ergásticas. Primeiro que substâncias ergásticas são substâncias de reserva, né? De resíduos ou produtos oriundos do metabolismo celular, né? Metabolismo celular são as atividades metabólicas que acontecem na planta, que vai produzindo diversas substâncias, células e assim por diante. Então, as substâncias ergáticas são substâncias de reserva, né? Então fica ali armazenado no vacúolo, né? Como resíduos e produtos do metabolismo celular. E as principais substâncias ergáticas são essas daqui, pessoal: o amido, a proteína, os lipídios e os taninos, que são células de defesa, né? Comparando ali, por exemplo, com os anticorpos das células, de outras células, né? Como as nossas células de defesa, dos seres humanos, por exemplo. E vamos partir agora, tranquilo, pessoal, essa parte de vacúolo, sim ou não? Eu acho que eu enviei esse slide para vocês. Eu fiz algumas alterações nesse slide. Eu vou reenviar novamente, tá? Quando eu colocar mais uma atividade sobre plantas. Vamos seguir aqui. Agora vamos falar dos cloroplastos, né? Isso é uma imagem microscópica. Seria lindo se a gente tivesse em aula, que a gente ia utilizar o microscópio para ver essas estruturas aqui, né? Para ver os cloroplastos. Claro que a gente ia pegar uma folha, né, para ver, porque eles estão lá nas folhas. Então, aqui está mostrando aqui essas estruturas, são os cloroplastos, e aqui a parede celular. Perfeito? Específica das plantas. Bora lá, pessoal. Falando um pouquinho mais sobre os cloroplastos. Eu já falei lá no slide anterior, mas falando um pouco mais. São organelas, né, que são, claro, responsáveis pela fotossíntese, não esqueçam disso, né? Ele está falando aqui que possuem DNA, ribossomos, né? Podem sintetizar proteínas também. Então, todos ficam com aquela questão de, cloroplastos é só para produzir, só para realizar fotossíntese? Não, sim, claro, né? Mas também tem outras funções. É como sintetizar proteínas também. E claro que ele tem esse processo de multiplicação aí, que é uma célula, né? Então a célula tem que ficar se dividindo, se multiplicando. Ok? Eu já falei aqui também um pouco lá no slide anterior, das estruturas do cloroplasto, né? Então, aqui eu já falei do líquido, que é o estroma, né? Que tem um líquido chamado de estroma, então não esqueço disso, que é essa partezinha aqui, ó. Perfeito? Ele tem um sistema de membranas, né? Onde se localiza a clorofila, que é aquele pigmento, e ele vai ser organizado em tilacóides. São os disquinhos aqui, ó. Cada disco desse, pessoal, é chamado de tilacóide, tá? E o agrupamento desses disquinhos aqui é chamado de grana. Então, lembre, não confundem. Cada disco é chamado de tilacóide e o conjunto desses disquinhos é chamado de grana. Perfeito? Não é grama, é grana. Só agora, essa imagem aqui, ela é muito importante, pessoal, porque cai no conteúdo de plantas, depois cai na parte de ecologia lá do terceiro ano, que vocês vão ver ainda no ano que vem, né? Mas isso cai muito no vestibular. Pelo menos caía muito, né? Essa parte aqui de ciclo das plantas, das funções, de entender melhor as plantas, a parte de fisiologia que a gente ainda vai ver. A gente está vendo a introdução, né? As características gerais, né, das plantas. A gente vai partir para os grupos, depois vai ter a fisiologia vegetal. Mas aqui eu já antecipo para vocês entenderem como é que é esse mecanismo aqui. Pessoal, vamos lá. Pessoal, como é um ciclo, né? Não tem uma parte onde começa e termina, né? Porque ele é um ciclo. Certo? Mas vamos começar aqui pela absorção, aqui pelas raízes, e depois a gente vai subindo, perfeito? Vamos falando das funções aqui de cada um. Pessoal, as plantas, isso aqui, claro que é um angiosperma, a gente vai conversar mais sobre os grupos depois, mas vamos lá, já é uma planta completa, ele está mostrando a nutrição vegetal, né, mas se, por exemplo, lá com outras plantas mais simples, não é exatamente dessa forma, em função de não ter vaso condutor e etc, né, mas vamos lá, vamos entender primeiro essa daqui. Pessoal, começando pelas raízes, desse lado aqui, né, água e sais minerais eles são capturados pelas raízes, né, então a gente tem que entender que as raízes têm essa função de absorção de nutrientes, ok? Tanto de seiva bruta como de seiva elaborada, ele vai absorver os dois e vai, depois, a planta, a partir dos vasos condutores, vai transportar essas seivas para o resto da planta.
Tranquilo? Então, está aqui, ó, água e sais minerais sendo levados, né? Aí, sais minerais, né? As substâncias minerais que vocês já conhecem. O fósforo, ferro e assim vai, né? Vários nutrientes aí. Hidrogênio, oxigênio e aí vai. Oxigênio daqui, mas a gente conversa sobre eles, né? Não, oxigênio não, desculpa. Sais minerais não é oxigênio não, desculpa. O fósforo, ferro e assim vai, né? A água, vindo para cá, e os sais minerais. Perfeito? Pessoal, água e sais minerais, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, né? É a seiva bruta, o que não é produzido pela planta. Então, seiva bruta é o que não é produzido pela planta. Água e sais minerais. Tranquilo? E quem transporta essa seiva bruta é o xilema. Eu me confundia muito quando eu estava no ensino médio, né? Quem é que transporta? Qual é o vaso que transporta a seiva bruta e qual é o vaso que transporta a seiva elaborada? Quem transporta a seiva bruta é o xilema. Tranquilo? Então, quem transporta água e sais minerais é o xilema. Tranquilo? Então, ela vai transportando aqui, ó, para as partes da planta. Tranquilo? Aí, vindo para esse lado aqui. Aí, nesse caso, né, além de absorver água e sais minerais, a planta também vai absorver oxigênio, porque ela respira também, ela também respira aqui nessa parte aqui das raízes, ok? Então, ela vai absorver oxigênio por aqui. Ela produz oxigênio, evidentemente, né? Absorve gás carbônico, como vocês estão vendo aqui, ó. A absorção do gás carbônico, produzido pelos seres. Quem libera gás carbônico, pessoal? São os indivíduos heterotróficos ou autotróficos? Vamos ver se vocês estão ligados. Quem libera gás carbônico? Se a planta está absorvendo aí, eu acho que é os heterotróficos, né? Com certeza. Isso mesmo. Quem foi que respondeu? Pergunta fácil, né? Eduardo. Beleza. Então é isso, pessoal. Nesse caso aí, evidentemente que são, vou colocar aí os animais, né? Os animais que liberam gás carbônico. E as plantas vão absorver esse gás carbônico aqui. Ok? Vai haver uma troca. Vai claro, utilizar o gás carbônico para realizar a fotossíntese, para depois produção de oxigênio e glicose. Tranquilo? Aí vamos aqui para a seta. Nesse caso aqui, pessoal, vamos falar agora da parte da produção da seiva elaborada. A planta, a partir da fotossíntese, pessoal, a gente vai estudar mais a fotossíntese também, né? A partir da fotossíntese, vai, evidentemente, no seu processo final, vai produzir oxigênio e também glicose. Na verdade, pessoal, a função principal da fotossíntese não é a produção de oxigênio, né? Porque é uma quebra das moléculas de CO2 que acarreta na produção de oxigênio. Perfeito? Oxigênio lá produzido. Mas a planta, ela realiza a fotossíntese para produzir alimento, que no caso aqui é a glicose. Então, ela faz fotossíntese para produzir glicose. E claro que a consequência também é a produção de oxigênio, que os organismos heterotróficos respiram por esse oxigênio, né? Ajudam na respiração dos organismos heterotróficos. Então, quem vai transportar essa seiva elaborada, pessoal, é o floema, ok? Então, a planta produz a partir da fotossíntese, tranquilo? E quem vai transportar é o floema. Então, quem transporta a seiva bruta? Xilema. Quem transporta a seiva elaborada? O floema. Para toda a planta. Tranquilo até aí, pessoal? Ou está um pouco confuso? Digam para mim. Tranquilo. Vamos lá, vamos seguir. Agora vamos aqui para a parte mais superior da planta. Esse canto esquerdo aqui. Pessoal, então, eu já falei dos estômatos, né? Mas os estômatos, claro, que ficam nas folhas. A gente tem que ficar ciente disso, né? E os estômatos, está aqui, são responsáveis pelas trocas gasosas dos gases. Oxigênio, gás carbônico, etc. E a partir em função dessa troca, né? Eles também vão perder, a partir da evaporação, água para o ambiente.
Depois a gente vai olhar direitinho como é que é essa abertura, né? Como é que é conhecida a abertura dos estômatos, como é que ele funciona, ele abre e fecha, por isso que acontecem essas trocas gasosas aí, né? Ok? Mas é a partir disso que também acontece a evaporação da água, a partir dos estômatos. Tranquilo? Aqui ele perdendo, ó, acontecendo aqui a perda de água a partir dos vapores, né? Quem realiza isso são os estômatos. Aqui, já falei, né? Mas houve o quê? Liberação de gás carbônico a partir dos indivíduos heterotróficos, dos animais, né? E a planta absorveu, ó. E a partir disso vai ajudar, evidentemente, na realização da fotossíntese. Agora, falando um pouco mais da famosa fotossíntese, pessoal. Primeira coisa, vocês não podem esquecer disso. Quais são os fatores que ajudam na produção da fotossíntese, na realização da fotossíntese para a planta? Quais são? O que elas precisam para realizar a fotossíntese? Vamos lá, pessoal. O gás carbônico, sem isso, ok? Ela não consegue realizar a fotossíntese. Além disso, a planta precisa de luz, tranquilo? De água. Então, são três fatores, são três coisas muito importantes para a planta realizar a fotossíntese. Gás carbônico, luz e água. Sem isso, ela não consegue. Tranquilo? E, nesse processo, ela vai liberar o oxigênio. Mas, evidentemente, produzir glicose. Então, tá aqui, ó. Luz, gás carbônico, tá? E água. Tranquilo, pessoal? Essa parte, sim ou não? Alguém ligou o microfone e queria falar alguma coisa? Vamos seguir. Deixa eu ver que horas são. Pessoal, manda o link aí, por favor. Vamos agora para os representantes, pessoal. Vamos lá para os representantes do reino plantário. Pessoal, vamos aqui para a classificação das plantas. Primeira coisa, vocês, né, e até muitos professores, eles se ligam muito, não estou criticando professores de biologia, mas é porque realmente eles não falam da primeira classificação, da classificação maior das plantas, falam mais dos 4 grupos mais conhecidos e mais importantes, né? Mas claro que a gente precisa, antes de falar daqueles 4 grupos conhecidos, biófitos, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas, precisamos falar dos 2 grupos maiores, que são as criptógamas e as fanerógamas. Pessoal, muita gente que, por exemplo, não teve esse conteúdo, essa primeira parte aqui dessa classificação aqui, das criptógamas e fanerógamas, quando chega uma questão de vestibular, com esses termos, o cara fica perdido, porque ele não sabe o que quer dizer. Ok? Então, é muito importante, cadê aqui a seta aqui? Ué, tá aqui. É muito importante que vocês entendam essa primeira divisão aqui, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. As plantas, elas se classificam primeiramente em criptógamas, que são as plantas sem sementes. Dentro desse grupo tem as briófitas e as pteridófitas. Então, a gente já coloca na cabeça. Se é criptógama, né, as briófitas e as pteridófitas são plantas que não têm semente. Primeiro entendimento sobre isso aí. Ok? E o outro grupo maior são as fanerógamas. Isso quer dizer o quê? São plantas com sementes. Nesse grupo estão gimnospermas e as angiospermas. Perfeito? Se tem sementes, são fanerógamas e são as gimnospermas e angiospermas. Tranquilo essa primeira classificação, pessoal? Não esqueçam disso, porque isso é muito importante. As bancas de vestibulares, eles gostam de colocar esses 2 grupos maiores, né, para sair daquela questão lá dos 4 grupos principais, né? Eles colocam essas 2, criptógamas e fanerógamas, né? Vão falando quais são as criptógamas, etc. Aí vocês têm que se ligar, briófitas e pteridófitas. Quais são as fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. E agora vamos para os 4 grupos principais aqui, dentro dessa classificação, né? Primeiro vem as briófitas, ok? Que são as plantas avasculares. Esse A aqui, pessoal, e vocês já sabem do português, né? Quando vem um A na frente, quer dizer sem, né? É um prefixo que quer dizer sem. Então, avascular é uma planta sem vaso condutor. Isso quer dizer o quê, professor? Que não tem filema, xilema e floema. E as representantes são os músculos e as hepáticas. Tranquilo? Depois vamos estudar também as pteridófitas, pessoal, que são as plantas vasculares. Nesse caso aqui, ela já tem vaso condutor. Tranquilo? Já consegue transportar a seiva elaborada, a seiva bruta,
com muito mais eficácia, por exemplo, que as briófitas, que precisam, por exemplo, no ambiente, elas precisam estar perto de um ambiente úmido, ou até na água, né, próximo da água, para poder conseguir fazer esse transporte. E as representantes desses grupos aqui, pteridófitos, são as samambaias e avencas. Essas duas, pessoal, briófitas e pteridófitos, elas são conhecidas como vegetais ou plantas inferiores. Tranquilo? Depois, vamos seguindo aqui na classificação, tá batendo aqui. Gimnospermas, que são as plantas sem frutos. O exemplar que está aqui, né, Pinheiro do Paraná, ok? Ele colocou aqui um exemplar brasileiro, né, Pinheiro do Paraná, mas pinheiros tem em todas as partes do mundo, né, principalmente na Europa, no Canadá, tem as coníferas, né, tem as coníferas, tem vários outros exemplares aí de gimnospermas pelo mundo. O Canadá, por exemplo, tem diversas espécies de coníferas lá no Canadá. Aquelas plantas bonitas lá que vocês veem nas séries, nos filmes, etc. E depois vem as angiospermas, são as plantas mais evoluídas, digamos assim, plantas mais derivadas, né? São as plantas que têm todas as estruturas e também os frutos, que protegem a semente, e que nós comemos, né? A maioria dos frutos aí. Eu achava que o pinho era fruto. O pinho não, as gimnospermas, elas não têm frutos, tá? A gente vai conversar sobre os pinhos. Tranquilo? Sementes nuas, que a gente chama. Estróbilo, a gente vai conversar, quando chegar nas gimnospermas, eu explico melhor essa parte, tá? Vamos lá, deixa eu ver que horas são, 9h46. Então, são qualquer planta que produz fruto, mas aí, pessoal, a gente vai conversar direitinho sobre também as angiospermas. Claro que vamos começar pelas briófitas. Eu acho que eu vou parar por aqui, só com esse slide para vocês verem aqui as plantas, né? E as briófitas, que são essas plantas rasteiras, vocês devem conhecer já, né? Devem ter na casa de vocês. E a parte do trabalho prático, pessoal, que eu vou fazer com vocês, é vocês identificarem, né, e coletarem algumas plantinhas dessas aqui, tá? E em sala de aula, na aula online, vocês vão apresentar essas plantinhas. Não vai em um seminário, não é uma coisa mais informal, não é um seminário, é só para quando a gente chegar em briófitas. Pronto, vamos fazer assim. Será que vocês já conseguem identificar e coletar e mostrar na próxima aula? Briófitas, pteridófitos são as samambaias, gimnospermas eu acho que vai ser mais difícil para vocês, e angiosperma, as estruturas, né? Mostrar, explicar um pouquinho, eu acho que melhor não, né? Porque se a gente está começando agora, ou deixa para a próxima aula. Eu continuo aqui e depois a gente faz isso. Mas o trabalho prático é esse, vocês identificarem, tirarem foto, coletarem, mostrar na aula. Vamos ser um momento mais específico para isso, né? E aqui, pessoal, só para a gente terminar, eu disse que ia terminar no outro slide, mas acho que tem 2 minutinhos só para finalizar aqui. A sequência evolutiva dos vegetais, pessoal. Aqui as algas verdes, pessoal, vocês aí têm que lembrar, alga não é mais considerado planta, já foi, tá? Já foi, e classificações passadas, as algas já foram consideradas, mas em função de diversas diferenças, que na próxima aula eu falo dessas diferenças, né? Ela foi retirada, ok? Tem algumas semelhanças, é claro, né? Porque ela também, por exemplo, são indivíduos autotróficos. No entanto, ela foi retirada por outras diferenças bem peculiares aí. Aí depois vem das algas, vem as briófitas, depois as pteridófitas, gimnospermas e, por último, as plantas mais evoluídas, mais derivadas, angiospermas. E a gente termina por aqui. Só nesse slide aqui que eu tenho que ver o número, mas está gravado, não tem problema. Vou descartar aqui. Beleza. Vamos aqui olhar para vocês. Quantos alunos? 33 alunos. Deixa eu sair aqui da apresentação. Só uns slides. Mas tem que ser tranquilo mesmo, né? Para a gravação aqui, para vocês. Aí,